A criptozoologia é a ciência que desafia os limites do conhecimento, buscando evidências de animais ocultos e lendários. Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios que a natureza esconde. Este é o Mundo Cripto. Os Rhodes, também conhecidos como Skyfish, entidades solares ou serpentes voadoras, são fenômenos visuais que intrigaram pesquisadores, entusiastas da ufologia e criptozoologistas desde meados da década de 1990. Descritos como objetos alongados em forma de bastão ou vareta, que se movem rapidamente pelo ar. Os Rhodes aparecem em filmagens e fotografias, muitas vezes capturados por câmeras de vídeo ou fotografias com tempos de exposição relativamente longos. Apesar das especulações iniciais de que poderiam ser formas de vida alienígenas, insetos desconhecidos ou entidades de outros planos, estudos posteriores indicam que se trata de uma ilusão de óptica causada pelo movimento rápido de insetos voadores, como mariposas, abelhas ou libélulas, registrado em múltiplos ciclos de batidas de asas. Os Rhodes são caracterizados por sua forma alongada, semelhante a um bastão ou cilindro, com comprimentos que variam de alguns centímetros a mais de 1 metro, dependendo da distância da câmera e do tipo de inseto capturado. Eles frequentemente apresentam apêndices ondulados ou asas em seus lados, que parecem vibrar ou se mover em padrões rítmicos, dando a impressão de uma estrutura biológica complexa. A aparência pode variar de translúcida a opaca, com cores que vão de tons claros como branco ou cinza, a tons mais escuros dependendo da iluminação e do ambiente. Em vídeos, os Rhodes parecem se deslocar em trajetórias lineares ou curvas a velocidades extremamente altas, muitas vezes impossíveis de serem percebidas a olho nu. Essa característica levou à especulação inicial de que seriam seres biológicos ou tecnológicos que escapavam à percepção humana sem o auxílio de equipamentos de gravação. No entanto, a análise detalhada revela que esses apêndices são, na verdade, o efeito de motion blur, borrão de movimento, causado pelas asas de insetos batendo rapidamente diante de uma câmera. Também foram chamados de protopterigodos, referindo-se a uma suposta semelhança com insetos primitivos. Serpentes voadoras, devido ao movimento sinuoso, e, em alguns círculos ufológicos, simplesmente alienígenas. Esses nomes surgiram principalmente no início dos anos 2000, quando o fenômeno ganhou popularidade em fóruns de criptozoologia e ufologia, especialmente após a divulgação de vídeos por José Escamilla, um dos principais defensores da teoria de que os Rhodes seriam formas de vidas extraterrestres. O primeiro registro, amplamente conhecido, de um Rhode, ocorreu em 19 de março de 1994, em Roswell, Novo México, Estados Unidos, quando um cinegrafista amador tentava filmar um OVNI. Após revisar a gravação, ele notou um objeto em forma de lança cruzando o quadro em alta velocidade, visível apenas em análise quadro a quadro. Esse evento marcou o início do interesse pelos Rhodes, amplificado por José Escamilla, que popularizou o fenômeno com seus vídeos e palestras. Desde então, avistamentos foram relatados em diversos locais ao redor do mundo, incluindo México. Em 1994, além do caso de Roswell, Escamilla filmou Rhodes em várias cidades mexicanas, como Monterrey, onde alegou capturar múltiplos objetos em diferentes ocasiões. Estados Unidos.
Além de Roswell, registros foram feitos em estados como Califórnia, Texas e Ohio, frequentemente em áreas rurais ou durante filmagens de fenômenos ufológicos. China. Em 2005, a China Central Television, CCTV, exibiu um documentário sobre Rhodes, avistados entre maio e junho daquele ano. Câmeras de vigilância capturaram imagens de objetos idênticos aos descritos por Escamilla. Reino Unido, Suécia, Canadá e Noruega. Escamilla e outros pesquisadores relataram filmagens de Rhodes nesses países, muitas vezes em ambientes urbanos e rurais, com destaque para áreas abertas, propícias à observação do céu. Outros locais. Há relatos esporádicos em países como o Brasil, Austrália e Japão, embora menos documentados. No Brasil, por exemplo, alguns ufólogos associaram avistamentos de Rhodes a regiões como a Serra da Beleza, Rio de Janeiro, e a Chapada Diamantina, Bahia, embora sem evidências concretas. Os Rhodes também foram capturados em ambientes subaquáticos, como em filmagens feitas por Escamilla, que sugeriu a possibilidade de serem criaturas adaptadas a diferentes meios. No entanto, esses casos também foram explicados como ilusões ópticas envolvendo pequenos organismos aquáticos ou detritos movidos por correntes. Os Rhodes ganharam notoriedade no final dos anos 1990 e início dos 2000, quando vídeos começaram a circular na internet e em programas de televisão dedicados a fenômenos paranormais. José Escamilla, um dos principais proponentes da teoria alienígena, afirmava que os Rhodes eram seres biológicos de outro plano ou dimensão, movendo-se rápido demais para serem vistos a olho nu. Ele sugeria que apenas o avanço da tecnologia de câmeras permitiu sua detecção, já que os vídeos em 30 quadros por segundo conseguiam capturar o movimento. Escamilla também especulou que se fossem insetos, sua estrutura frágil os faria se desintegrar ao colidir com objetos sólidos, explicando a ausência de corpos para estudo. No entanto, investigações científicas conduzidas a partir do início dos anos 2000 desmascararam a natureza paranormal dos Rhodes. Em 2005, cientistas chineses na instalação de Tonghua realizaram experimentos para capturar os objetos. Após armarem redes e analisarem as imagens, descobriram que os Rhodes eram na verdade insetos comuns, como mariposas cujas asas, ao baterem rapidamente, criavam a ilusão de um corpo alongado com apêndices. O pesquisador de OVNIs Robert Schaeffer, após assistir a uma palestra de Escamilla, concluiu que os Rhodes eram obviamente insetos, correndo pelo campo em alta taxa angular, ou apêndices, formados pelo borrão das asas dos insetos. O entomologista Doug Yanega, consultado por Robert Todd Carroll em 2003, confirmou que os Rhodes são imagens de insetos voadores capturadas em múltiplos ciclos de batidas de asas, criando a ilusão de um corpo único e alongado devido ao motion blur. Estudos adicionais demonstraram que o efeito é replicável em laboratório. Câmeras com tempos de exposição longos, como 1/30 de segundo, capturaram insetos voando a velocidades normais, mas o movimento rápido das asas gera a aparência de um bastão com apêndices. Em 2005, a CCTV relatou que os Rhodes filmados em Tonghua eram idênticos a insetos capturados, encerrando o mistério para a comunidade científica, embora entusiastas da ufologia continuem a defender sua natureza extraterrestre. Apesar da explicação científica,
Algumas questões levantadas por pesquisadores como Ken Schwartz, que estudou o fenômeno desde 1998, permanecem em debate nos círculos de criptozoologia. Schwartz sugeriu que se os rods fossem biológicos, poderiam ser semelhantes às lulas, sem esqueleto, o que explicaria a ausência de restos fósseis ou corpos. No entanto, não há evidências concretas que sustentem essa hipótese, e a falta de espécimes físicos reforça a explicação do motion blur. Além disso, a qualidade das imagens, mesmo em vídeos de 30 quadros por segundo, é geralmente baixa, dificultando a análise detalhada e alimentando especulações. Os rods também foram associados a contextos ufológicos, especialmente em locais com alta incidência de avistamentos de OVNIs, como Roswell e a Serra da Beleza. No Brasil, embora não haja registros específicos amplamente documentados, a ufologia local, liderada por figuras como Irene Grant e Ademar Jevaer, menciona avistamentos de fenômenos aéreos inexplicáveis que poderiam, em teoria, incluir rods. Contudo, esses relatos carecem de evidências robustas e frequentemente se misturam com outras narrativas ufológicas. Os rods, fenômenos visuais que capturaram a imaginação de muitos desde sua primeira aparição, documentada em 1994, em Roswell, Novo México, continuam a desafiar explicações convencionais devido a características peculiares, que vão além da explicação científica predominante. Apesar de estudos, como os realizados na China em 2005, terem atribuído os rods a ilusões ópticas causadas pelo motion blur de insetos voadores, como mariposas ou abelhas, a alegação de que esses objetos atravessam paredes e objetos sólidos sugere que eles podem não ser meros insetos, mas sim entidades de natureza distinta. Essa capacidade de atravessar barreiras físicas, relatada em alguns avistamentos, como os de José Escamilla e outros entusiastas, implica que os rods poderiam ser seres ou fenômenos não materiais, possivelmente operando em dimensões ou frequências além da percepção humana comum, desafiando as leis físicas conhecidas. A aparência alongada, os movimentos extremamente rápidos e o apêndice ondulado capturado em vídeos reforçam a ideia de que os rods não se encaixam completamente na categoria de insetos ou artefatos ópticos. Assim, enquanto a ciência aponta para uma explicação racional a possibilidade de que os rods sejam seres de origem desconhecida, talvez extradimensionais ou energéticos, capazes de interagir com o ambiente de maneiras que transcendem a biologia convencional. Permanece uma hipótese intrigante que merece consideração em futuras investigações.